A armazenagem é constituída por um conjunto de funções de recepção, descarga, carregamento, arrumação e conservação de matérias-primas, produtos acabados ou semi-acabados. Uma vez que este processo envolve mercadorias, este apenas produz resultados quando é realizada uma operação, nas existências em trânsito, com o objetivo de lhes acrescentar valor. Pode-se definir a missão da armazenagem como o compromisso entre os custos e a melhor solução para as empresas. Na prática, isto só é possível se tiver em conta todos os fatores que influenciam os custos de armazenagem, bem como a importância relativa dos mesmos. De forma a ir ao encontro das necessidades das empresas, e uma vez que os materiais têm tempos mortos ao longo do processo, estes necessitam de uma armazenagem racional e devem obedecer a algumas exigências. Quantidade, a suficiente para a produção planejada. Qualidade, a recomendada ou pré-definida como conveniente no momento da sua utilização. Oportunidade, a disponibilidade no local e momento desejado. Preço, o mais econômico possível dentro dos parâmetros mencionados. Vantagens. A armazenagem, quando efetuada de uma forma racional, poderá trazer inúmeros benefícios, os quais se traduzem diretamente em reduções de custos, redução de risco de acidente e consequente aumento da segurança, satisfação e aumento da motivação dos trabalhadores, incremento na produção e maior utilização da tecnologia, melhor aproveitamento do espaço, redução dos custos de movimentações bem como das existências, facilidade na fiscalização do processo e consequente diminuição de erros, redução de perdas e inutilidades, versatilidade perante novas condições. Desvantagens. Algumas desvantagens da armazenagem são: segundo, os materiais armazenados estão sujeitos a capitais, os quais se traduzem em juros a pagar. A armazenagem requer a ocupação de recintos próprios ou o aluguel, que se traduz em rendas. A armazenagem requer serviços administrativos. A mercadoria armazenada tem prazos de validade que têm de ser respeitados. Um armazém de grandes dimensões implica elevados custos de movimentações. Um armazém de grande porte necessita de máquinas com tecnologia. Os materiais armazenados estão sujeitos a capitais, os quais se traduzem em juros a pagar. A armazenagem requer a ocupação de recintos próprios ou o aluguel, que se traduz em rendas. A armazenagem requer serviços administrativos. A mercadoria armazenada tem prazos de validade que têm de ser respeitados. Um armazém de grandes dimensões implica elevados custos de movimentações. Um armazém de grande porte necessita de máquinas com tecnologia. O material é destacado como o principal item da armazenagem. Este pode ser diferenciado pela sua utilização, consumo e apresentação, bem como outras características especiais que podem ser determinantes nas medidas a adaptar, devendo-se por isso classificar os materiais tendo em conta diversos itens. A espera é destacada como grande impulsionadora da armazenagem. Esta traduz-se na antecipação com que os materiais devem ser colocados na empresa à espera de serem utilizados no processo. A existência traduz-se na acumulação ou reunião de materiais em situação de espera. Este conceito também se pode estender à quantidade de cada material em espera num armazém. O tráfego está incutido no processo de armazenagem, pois este envolve a reunião de homens, máquinas e principalmente dos materiais. O tráfego contém geralmente operações com desacomodação, carregamento, movimentações internas do local,
Movimentações externas do local. Descarregamento. Colocações. Custos. Na armazenagem, os custos envolvidos são geralmente fixos e indiretos, percebendo-se desde logo a dificuldade da gestão das operações e principalmente o impacto dos custos. Por outro lado, a alta parcela dos custos fixos na armazenagem potencia a que os custos sejam proporcionais à capacidade existente no armazém, isto é, independentemente deste estar vazio ou cheio, os custos continuarão os mesmos uma vez que o espaço, os trabalhadores, os equipamentos e outros investimentos continuam a existir. Na análise de custos deve-se começar pela identificação dos itens responsáveis, que podem ser equipamentos, aluguéis de armazém e outros, e prosseguir com o cálculo dos mesmos. Armazenagem em função das prioridades. Não existe nenhuma norma que regule o modo como os materiais devem estar dispostos no armazém, porém essa decisão depende de vários factors. Armazenagem por agrupamento. Esta espécie de armazenagem facilita a arrumação e busca de materiais, podendo prejudicar o aprovisionamento do espaço. É o caso dos moldes, peças, lotes de aprovisionamento aos quais se atribui um número que por sua vez pertence a um grupo, identificando-os com a divisão da estante respectiva. Armazenagem por tamanho, peso e característica do material. Neste critério, o talão de saída deve conter a informação relativa ao sector do armazém onde o material se encontra. Este critério permite um melhor aprovisionamento do espaço, mas exige um controle rigoroso de todas as movimentações. Armazenagem por frequência. O controle através da ficha técnica permite determinar o local onde o material deverá ser colocado, consoante a frequência com que este é movimentado. A ficha técnica também consegue verificar o tamanho das estantes, de modo a racionalizar o aproveitamento do espaço. Armazenagem com separação entre lote de reserva e lote diário. Esta armazenagem é constituída por um segundo armazém de pequenos lotes, o qual se destina a cobrir as necessidades do dia a dia. Este armazém de movimento possui uma variada gama de materiais. Armazenagem por sectors de montagem. Neste tipo de armazenagem, as peças de série são englobadas num só grupo, de forma a constituir uma base de uma produção por família de peças. Este critério conduz à organização das peças por prioridades dentro de cada grupo. A mecanização dos processos de armazenagem fará com que o critério do percurso mais breve e de menor frequência seja implementado na elaboração de novas técnicas de armazenagem. Tipos de armazenagem. Armazenagem temporária. Aqui podem ser criadas armações corridas de modo a conseguir uma arrumação fácil do material, colocação de estrados para uma armazenagem direta, pranchas entre outros. Armazenagem permanente. É um processo predefinido num local destinado ao depósito de matérias. O fluxo de material determina a disposição do armazém, critério de armazenagem. A técnica de armazenagem, espaço físico no armazém. Os acessórios do armazém. A organização da armazenagem. Armazenagem interior/exterior. A armazenagem ao ar livre representa uma clara vantagem a nível econômico, sendo esta muito utilizada para material de ferragens e essencialmente material pesado. Movimentação na armazenagem. A movimentação é um fator de extrema importância na armazenagem, da qual se destaca ponte móvel ou ponte rolante sobre o armazém. Na ponte móvel, o material é colhido verticalmente, o que ajuda nos acessos. É o caso do material metálico, que implica uma armazenagem de curta distância.
Armazém munido de guindaste em rodas. Para o guindaste em rodas já são precisos acessos de maior dimensão, pois este guindaste não possui um grande alcance. O guindaste tem de estar bem firme, ao passo que o material necessita de queres ou pranchas para ser movimentado. Movimentação por empilhador ao ar livre. Para a utilização do empilhador ao ar livre são necessários bons acessos. O material tem de ser previamente colocado em estrados, visto que o empilhador não tem ajudas. O solo deve ser firme e consistente. Armazenagem em função dos materiais. A armazenagem deve ter em conta a natureza dos materiais de modo a obter-se uma disposição racional do armazém, sendo importante classificá-los. Material diverso. O principal objetivo é agregar o material em unidades de transporte e armazenagem tão grandes quanto possíveis, de modo a preencher o veículo por completo. Material a granel. A armazenagem deste material deve ocorrer nas imediações do local de utilização, pois o transporte deste tipo de material é dispendioso. Para grandes quantidades deste material, a armazenagem faz-se em silos ou reservatórios de grandes dimensões. Para quantidades menores, utilizam-se bidões, latas e caixas. Líquidos. Nos líquidos aplica-se a mesma lógica do material a granel. Estes têm a vantagem de poderem ser diretamente conduzidos do local de armazenagem para a fábrica através de condutas. Gases. Os gases obedecem a medidas especiais de precaução, uma vez que tornam-se perigosos ao estarem sujeitos a altas pressões e serem inflamáveis. Por sua vez, a armazenagem de garrafas de gás está sujeita a regras específicas e as unidades de transporte são, por norma, de grandes dimensões. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu like.